Conquistas é o nosso assunto neste momento, com base em alguns versos que já foram trazidos à igreja, versos que há bastante tempo me impressionam em relação ao que Deus fala a Josué. Com base na pergunta que Josué faz. Então, às vezes, nós fazemos perguntas erradas. Mas daí podemos tirar lições também. O povo de Israel, Deus com eles, fazia com que transmitisse medo às outras nações que habitavam ali. Israel, naquele momento, na liderança de Josué, na liderança inicial, o povo de Israel estava de bem com Deus. Estamos de bem com Deus? Estamos de mal dele? Estamos de bem com Deus? Este é o momento em que Israel estava de bem com Deus. Josué 5, versos 13 a 15. Apenas estes 3 versos. Vamos ler então estes 3 versos que serão base da nossa palavra de hoje para refletirmos um pouco. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem de pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: "Você é por nós ou por nossos inimigos?" "Nem uma coisa nem outra", respondeu ele. "Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor." Então Josué prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: "Que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo?" O comandante do exército do Senhor respondeu: "Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo." E Josué as tirou. Às quintas-feiras estamos naquele ponto de estudos bíblicos do livro de Êxodo, em que Moisés viu um arbusto diante dele pegar fogo e não se consumir. Então Moisés diante da sarça ardente. Ele se aproximou para ver o que estava acontecendo, algo muito interessante. O arbusto pegar fogo e não ser consumido. E quando ele foi se aproximando, dali do arbusto saiu uma voz, dizendo: "Moisés, Moisés, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo." Lá e aqui, podemos lembrar da lição que já temos. Por que aquele lugar era santo, se na verdade era um lugar comum como todos os outros? Ora, por causa da presença de Deus. Presença em termos de manifestação, porque Deus ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Mas em termos de manifestação efetiva, de habitação, podemos até assim dizer, aquele se tornou naquele momento um lugar santo, um lugar sagrado. A lição que tiramos daí é que você, sendo a habitação de Deus, é local sagrado. Por isso o apóstolo Paulo, no Novo Testamento,
ele chama bastante a atenção da Igreja de Cristo para o próprio corpo, individualmente falando, as pessoas, cada um de nós, seu próprio corpo, a gravidade, a seriedade que é pecar contra o corpo, uma imoralidade contra o nosso corpo, é traição contra Deus, que habita em nós. Somos local sagrado, somos templo do Espírito Santo, somos casa de Deus, somos habitação de Deus. Apenas para lembrar, nesse início, mencionamos aí esse significado tão importante da presença de Deus. A Moisés, lá atrás, comparando com o texto aqui, e aqui a Josué, Deus fala: você está em lugar santo. Reverencie este lugar, respeite. Respeito, cuidado, precisamos ter em relação ao nosso corpo, porque Deus habita nele. Uma palavra relacionada à santidade aqui, apenas para nos lembrarmos do quão separados somos para Deus. Você foi separado para Deus. Assunto de domingo passado, consagrados, povo exclusivo, eleito, não por méritos nossos, é sempre bom lembrar, mas pelo amor, pela graça, pela misericórdia de Deus. Mas como nós nos tratamos? Que tipo de vida levamos? Honramos a dedicação deste corpo, desta vida que fizemos a Deus? Então esse verso 15, apenas para lembrar neste momento estas palavras iniciais, mas nós vamos abordar esses 3 versos, tirar algumas lições para nos situarmos em termos espirituais em relação ao nosso lugar. Coroa da criação, sim, mas criação. Jesus nos ensina a orar a Deus chamando-o de Pai. E é muito importante esse ensino, porque quando nós oramos, lembrando que Deus é nosso Pai, nós estamos implicando nesta oração o relacionamento que temos com o nosso Deus. Deus acima de todas as coisas, mas Pai. E quando lembramos de que Ele é o nosso Pai, nós somos feitos filhos de Deus, então nós, de forma muito tranquila, podemos pensar no cuidado de Deus por nós, no seu amor por nós, na sua intenção, e isto é fato, de querer o melhor para nós, de separar e preparar o melhor para nós, quando lembramos que Deus é Pai, é para ser adorado, é para ser honrado, glorificado, que Ele é Deus. Mas no relacionamento vamos nos lembrar, para que haja esta intimidade de filhos para com o Pai. Mas Ele é Pai, portanto acima de nós, e na sua natureza divina nós temos algumas coisas importantes a aprender neste texto. Josué, então, ele está na presença de Deus, e este homem que ele vê, na verdade, é uma manifestação de Deus, é o próprio Deus. Por isso, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué obedeceu. Josué tirou as sandálias de seus pés. Ali agora, não apenas na questão da reverência, mas também da adoração a Deus. Tudo estava bem entre Israel e Deus. Começamos falando assim. Atravessaram o rio Jordão,
Deus realizou um milagre para que eles atravessassem. Ergueram um memorial a Deus e o adoraram depois, quando chegaram do outro lado. Foram circuncidados, cumprindo a lei de Deus, isto, os descendentes, aqueles que não tinham sido circuncidados ainda, lá no deserto. Seus pais tinham morrido em virtude da desobediência, da falta de fé em Deus. Aqueles que estavam ali diante de Deus, liderados por Josué, foram circuncidados, estavam em comunhão com Deus, celebraram a Páscoa. Tudo isso está nos capítulos iniciais de Josué, antes deste capítulo 5, versos 13 em diante. Celebraram a Páscoa, festa tão importante para eles, na sua comunhão com Deus. E Jericó estava prestes a ser conquistada, porque Deus iria agir em favor de Israel. Esta era a situação no momento em que Josué vê Deus com uma espada na mão, portanto pronto para a batalha. Esse é o simbolismo, é o significado desta visão de Josué. Pense em você e Deus agora, porque estamos sempre falando aquilo que o Espírito Santo inspirou para estar registrado na palavra de Deus, foi inspirado para estar ali e ser ensino para aqueles que viveram aquele momento, mas também para nós que somos povo de Deus hoje, que somos igreja de Cristo. Está tudo bem entre você e Deus? De repente, na sua vida, temos várias pessoas aqui, você pode ter acabado de passar por um problema, ter vencido esta barreira, ou está na luta ainda, mas está ali em comunhão com Deus, submisso à vontade do soberano Deus. Erguer um memorial a Deus, você está nessa comunhão, nessa adoração com Deus, você tem obedecido os princípios de Deus por amor a Ele, não por legalismo, porque quer agradá-lo. Ele é Pai, Ele é Deus. Aí você olha para frente e de repente há conquistas ainda a serem alcançadas, e é importante as conquistas que nós temos, mas vamos pensar um pouco aqui na questão principal espiritual, um fortalecimento de fé. De repente, você está numa conquista com Deus em relação a fortalecimento de fé, a ser um servo melhor, um filho mais obediente. Conquistas. No plano humano, no plano terreno, há coisas que nós almejamos, há coisas que nós queremos. Está tudo bem entre você e Deus? Primeira aplicação, agora em forma de pergunta, para que sigamos ali no mesmo nível de Josué em termos de vida temente ao nosso Deus. Com Josué estava tudo bem, mas ainda havia coisas que Josué e Israel não tinham entendido relacionadas a Deus. Nem vou perguntar, há coisas no nosso relacionamento com Deus que nós ainda não entendemos. Nesse texto, de repente, temos a oportunidade de entender mais alguma coisa que às vezes pensamos de forma incorreta que estamos certos. Pensamos que estamos certos, mas estamos errados. Para ser bem claro aqui, nessa proposição. O que ainda não tinha sido entendido,
que Josué e Israel devem conhecer seu devido lugar. E ainda que tenhamos sido elevados à posição de filhos, mas filhos, não o Pai, não o soberano Deus, Criador, sustentador de todas as coisas. A nossa posição é de, no grau mais elevado, filhos. Porque somos servos de Deus também. Então, nesse texto, vamos pensando nessas questões que, de repente, não estavam tão claras para Josué, quando ele faz esta pergunta. Israel e Josué precisavam entender que não se trata de Deus estar do lado deles. Josué pergunta, depois ele fica sabendo que é Deus, então vamos até de repente entender que ele, apesar do aspecto sobrenatural daquele que ele vê, mas vem a pergunta, você está do nosso lado ou do lado inimigo? No que diz respeito a Deus, a pergunta está errada. Não se trata, no caso de Deus, sobre Ele estar do nosso lado. A pergunta está errada. Era Israel, era Josué, somos nós que devemos travar as batalhas de Deus, somos nós que devemos estar do lado de Deus e não querer que Ele esteja do nosso lado. Lembramos de Jesus? Que Jesus diz, quem não é por mim, contra mim. Nós é que precisamos estar do lado de Jesus. Nós é que precisamos ser a favor de Jesus. E não pedir que Ele seja ao nosso favor. Porque pedir que Jesus seja ao nosso favor significa, faz a minha vontade, mas eu é que devo fazer a vontade de Deus. Eu é que preciso ter essa disposição de me colocar em subordinação ao Pai, em subordinação ao soberano Deus, e pedir inclusive a Ele, olha, conquistas. Senhor, uma grande conquista que eu preciso. Que o Senhor me faça compreender a Tua vontade, que o Senhor me molde a Tua vontade, que o Senhor opere em mim, porque aí eu estou pedindo, então não serei um robô nas mãos de Deus, eu estou pedindo, trabalhe em mim a Tua vontade, para que eu queira a Tua vontade. Olha como essa perspectiva é diferente. Mas, irmãos, Josué, Israel, Igreja de Cristo nos nossos dias, como temos o comportamento, às vezes sem pensar, de nos colocar no centro de todas as coisas. E entendemos que, de acordo com o nosso pensamento, até mesmo de querer agradar a Deus, tudo precisa girar em torno de nós, porque nós somos os servos, nós agradamos a Deus, então o que não está de acordo com minha opinião é que está errado. Mas não somos nós o centro, Deus é o centro de todas as coisas. Esse texto nos leva a refletir sobre isso. Não se trata de Deus estar do lado de Israel, não se trata de Deus estar do nosso lado, nós é que devemos querer abraçar os propósitos de Deus, o plano de Deus. Aí eu apresento o meu plano para Deus e falo, carimba aí, Senhor. Não é Deus carimbando meus planos, aprovando meus planos. Eu, no meu relacionamento com Ele, vou receber dele os planos que Ele tem para mim. É assim na nossa vida? Está tudo bem? Está tudo bem entre mim, entre você e Deus? Está tudo bem? Estamos agindo de acordo? Controle sobre a batalha na terra é de Deus. Nós não estamos no controle
da batalha diária que travamos. Ou pelo menos não podemos estar. Precisamos deixar Deus tomar a direção. Precisamos descansar na providência, no amor, na misericórdia, na graça, na soberania do nosso Deus. Na sequência desse texto que nós vamos ver, é Deus ali orientando Josué em relação à conquista de Jericó. Josué, vai ser assim, vocês vão marchar, vocês vão tocar trombeta, vocês vão gritar, vai ser 7 vezes, mas quem derruba os muros? Então a orientação vem de Deus, a vitória é Deus que consegue para nós, porque não é nossa força, não é nossa inteligência, não é nossa habilidade, não é nossa capacidade, mas quando nós nos colocamos no centro, inclusive muitas vezes afrontando Deus, o que há em nós é orgulho, e não a humildade daqueles que foram transformados, daqueles que continuam sendo transformados pelo Espírito Santo para sermos mais humildes e assim ser instrumentos nas mãos de Deus. De Deus vêm as instruções e orientações, agimos sob as ordens de Deus e não de acordo com o que entendemos ser sua vontade, porque é a nossa e não a de Deus. Quando nós olhamos para a história da humanidade, Deus não tem lado. Jesus morreu por todos. Irmãos, vamos entender, Deus não é a favor do justo e contra o ímpio. Deus quer que o ímpio se arrependa. Deus não quer que ninguém se perca. Estamos entendendo a palavra de Deus? Porque o ímpio, às vezes, nós consideramos como inimigo. De repente, o outro fala, queima Deus! E o que Deus quer, e olha, missões mundiais e nacionais e todas as missões, o ID de Jesus para nós, é para fazer discípulos, para fazer aliados de Deus, nós do lado de Deus, o mundo para Deus, e não justos e ímpios, mas nós temos esta tendência, porque na Bíblia nós vemos que há o povo de Deus e o povo que rejeita Deus. O juízo eterno de Deus é outra coisa, é para aqueles que irão realmente rejeitar de forma completa. Mas não é essa a perspectiva de Deus, por isso Deus não está do nosso lado e contra aquele que nós queremos que Deus haja para prejudicá-lo. Deus não vai agir em nosso favor para prejudicar ninguém. E se você quer passar no vestibular, estude. Porque o ímpio que estudar vai passar na sua frente. Isso aqui é só metáfora, porque acho que a maioria aqui não está mais em época de vestibular e tal, né? Às vezes nós pensamos naquele emprego e Deus, olha como é sério isso, né? Porque nós pensamos no nosso benefício, porque Deus vai estar do meu lado. E o Deus justo para com todos, Ele vai olhar qual foi a nossa participação em tudo que fizemos para que Ele de repente até nos traga à memória mesmo aquilo que precisamos lembrar. Perceberam como muitas vezes nossa perspectiva, nosso entendimento não é o de Deus? Não é Ele que tem que estar do nosso lado, nós é que precisamos estar do lado de Deus. Ele quer o melhor para nós. Quando Jesus fala, pede, bate, insiste, né? Pedir, buscar e bater, essa insistência, não é porque Deus está do nosso lado, é porque nós estamos do lado de Deus. Ele fala, pede. Não há essa distinção na humanidade, mas nós costumamos agir dessa forma. Olha como a igreja de Cristo tem se postado errado no mundo. Não tem buscado salvar, tem buscado condenar. Quando Jesus fala, vai, não peque mais, a gente vai e condena. Não é assim? É. Deus ama e nós, às vezes, não transmitimos o amor de Deus. Porque nós segregamos, nós discriminamos,
nós escolhemos quem deve ser salvo, a quem nós devemos pregar o Evangelho. Na história, Deus não tem lado. Os assírios, povo terrível, cruel. Mas Deus não estava do lado dos assírios, dos babilônios, medo-persas, gregos e romanos. Todos esses impérios que dominaram Israel. Mas peraí, Deus permitiu que eles vencessem Israel? Permitiu. Deus não estava do lado deles. Mas não estava do lado de Israel também não. Israel estava desobedecendo, Israel estava ali, né? Totalmente desobediente, infiel ao Senhor, não entendendo que Israel precisava estar do lado de Deus e não querendo puxar Deus para o seu lado, para que as outras nações fossem feridas. Deus chamou Abraão para alcançar todas as nações para a salvação. O povo de Israel entendeu que Deus escolheu eles para serem especiais, Deus estaria do lado deles. Olha como nós entendemos errado as coisas. Todos esses impérios subjugaram Israel, todos eles dominaram Israel. No primeiro século da era cristã, a igreja foi perseguida pelo Império Romano. Deus não estava do lado do Império Romano. Mas perguntaram para Jesus: o Senhor é o Cristo, está formando a sua igreja, né? É certo pagar tributo a César? De quem é a moeda? De César. Deus não está do lado de César, Deus não está do nosso lado. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Há uma separação entre igreja e Estado. Há uma separação. A igreja não está aqui para se envolver nas questões do Estado. A igreja não está no mundo para se envolver em política. A igreja não está no mundo para se movimentar. Está perdendo tempo, está deixando de pregar o Evangelho, está tentando trazer Deus para o nosso lado, quando nós precisamos estar do lado de Deus. E agindo assim, nós não estamos do lado de Deus. Estamos enganados como Josué nessa pergunta. Estamos agindo errado. Aqueles, falei estamos, né? Mas estão agindo errado aqueles que fazem dessa forma. No ano 70 depois de Cristo, o general Tito Romano invade Jerusalém, destrói tudo, destrói o templo. Israel é espalhado pelo mundo. Então Deus não estava do lado de Israel, nem do lado de Israel e nem do lado dos romanos. O apóstolo Paulo, e a igreja foi muito perseguida na época ali dos romanos. O apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro, eles falam o quê? Respeitem as autoridades. Ele fala, faça um movimento de igreja contra as autoridades. Eles estão nos dominando, eles estão pecando. Olha a imoralidade de todos eles. Não, preguem o Evangelho. É assim que nós transformamos vidas. Ou que vidas são transformadas por nosso intermédio. É assim. A igreja do primeiro século viveu no cruel Império Romano. Eles morriam nas arenas e não pegaram espada para resistir aos romanos. Eles pregaram o amor, eles morriam orando ali, e isso impressionava aqueles que viam aquele quadro e se convertiam. Foi assim que eles ganharam pessoas para Cristo. O papel da igreja é pregar o Evangelho, é viver Cristo, é se subordinar a Cristo. Nós do lado de Deus e não o contrário. Jesus previu, né, no seu sermão profético, essa destruição de Jerusalém. E ainda assim ele falou o quê? Dai a César o que é de César. Porque Jesus não veio fazer política. Quiseram fazê-lo rei e ele disse o quê? O meu reino não é deste mundo. Pilatos também o confrontou dessa forma. E Jesus falou a mesma coisa. Não é desse mundo o meu reino.
A igreja não abre os olhos, não prega Cristo, ele está às portas e vai falar: que vocês fizeram da minha ordem? Porque há muitas formas do diabo enganar, há muitas formas do diabo iludir, sabe? Ele vai colocar a desculpa do zelo, a desculpa da imoralidade, a desculpa de uma vida que não agrada a Deus em relação aos outros, que não têm a obrigação porque não são de Cristo. A transformação deles virá com a pregação do Evangelho, com o nosso testemunho, falando de amor, não de ódio, não dividindo famílias, amigos por causa de política. Deus não vai tomar o nosso partido, porque cada um de nós tem uma vontade. Cada um, para aqueles que tem um partido, cada um tem um candidato. E agora? Deus vai ficar do meu lado? Porque eu quero que esse ganhe. Não, Deus não tem lado. Nós é que precisamos estar do lado dele. O Deus justo não favorece um em prejuízo de outro. Não podemos perder tempo, o verdadeiro inimigo está avançando. Efésios 6 fala sobre o verdadeiro inimigo. A nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra seres humanos, é contra seres espirituais, as hostes malignas das regiões celestiais. Nossos inimigos são os demônios, aqueles que querem ver a nossa perdição. A gente fica perdendo tempo combatendo inimigos humanos, e a Bíblia fala de outra coisa. Precisamos estudar a Bíblia. Estou insatisfeito? Quem é soberano na minha vida? É Deus que precisa fazer a minha vontade? Vou me rebelar. Deus precisa se conformar ao que penso? Tomar a forma do que penso? Na minha opinião, mas Senhor, é impossível. Abacuque já tinha falado: Senhor vai levantar os babilônios. É, Abacuque, os babilônios. Mas Senhor, isso não está certo. Como é que é, Abacuque? Não está assim não, mas isso tiver isso. Porque Abacuque fica indignado: Deus vai levantar os babilônios para castigar Israel. E Abacuque foi lá e falou: Deus, não está vendo não como Israel está pecando, não vai trazer castigo não, vou levantar os babilônios. Os babilônios, Senhor, gente mais pecadora que nós. O Abacuque, o Deus sou eu. Não é do nosso jeito, é do jeito perfeito, e nós não temos nível para entender. Por isso, nessas questões, precisamos nos submeter e adorar. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima, viu um homem de pé empunhando uma espada, aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra. Veio na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Ali, no relacionamento com Deus, se quisermos esse relacionamento, Ele vai nos dar do seu entendimento, não do entendimento que nós queremos ter e passar para as outras pessoas, para fazer discípulos nossos e não de Deus. Tenho visto isto em muitas denominações evangélicas, e tem igrejas batistas seguindo este caminho que não é o de Deus. Na Bíblia nós não temos isso. Por isso estou pregando, estou voltando, pegando Josué para falar sobre isso, para que entendamos a palavra de Deus e paremos de ser ignorantes no sentido de querer que outras pessoas pensem como nós pensamos. Nós temos de ter o pensamento de Cristo e não querer que as pessoas pensem como nós pensamos, que as pessoas tenham nossa opinião. Irmãos, vamos ver gente pensando coisas absurdas. Aí Jesus fala: você é juiz? Você foi colocado para julgar? Você não deve estar do lado de Deus ao invés de querer Ele do seu lado? Então, nessa passagem, número 1, você é por nós ou por nossos inimigos? A quem consideramos inimigos? Aqueles que têm opinião diferente? Efésios 6,12, mais uma vez: nossos inimigos não são pessoas. A posição de Deus não é humana nesse assunto.
Ele se entregou por todos. Lá em Romanos 8,31, quando nós lemos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe o sentido ali? Jesus morreu por todos. Olha, sabe o que é falado lá? Quem vai nos separar do amor de Deus? Sabe por quê? Ele fez isso para que nós corramos para Deus. E nós estando do lado de Deus, não tem para ninguém mesmo. Não tem para Satanás. Não tem para suas hostes malignas. Nós crendo em Deus, aí nós podemos até falar na ordem contrária. Ele é por nós. Porque nós antes fomos e somos por Ele. Nós é que estamos do lado dele. A pergunta correta é: nós somos por Deus? Estamos do lado de Deus? Está tudo bem entre mim, entre você, entre eu e Deus? Entre cada um de nós e Deus? Está tudo bem mesmo? Estamos entendendo a palavra de Deus? Estamos cobrando das pessoas aquilo que na verdade não é papel nosso? 2, nenhuma coisa nem outra é a resposta, já sabemos, de Deus. Não vamos colocar Deus nas nossas disputas, não vamos atribuir a Deus a nossa opinião e visão, não vamos concluir que pessoas não são convertidas porque não pensam como nós, não agem como nós, não tomam o nosso partido. Somos nós agora que atribuímos a salvação e a perdição. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Olha, vocês estão num nível, num patamar abaixo. Eu sou Deus, eu sou o comandante do exército do Senhor. Aí, Deus não torce para o meu time. Tem servo de Deus que tem outro time. E aí, ó, o Campeonato Paulista está no finzinho, o Palmeiras já deu de 5-1 ontem, né? Mas Deus não é nem Palmeiras nem Ponte Preta. Imagine, né? Aí, hoje São Paulo e Novo Horizontino, aí eu oro para Deus: Deus, olha aí, ó, São Paulo tem o nome de um apóstolo e tal. Aí o Novo Horizontino lá, que tem servo de Deus, fala: Deus, ó, lembra de nós. Gente, totalmente fora, né? Mas tem questões que nós estamos agindo assim, não é nessa brincadeira que eu estou fazendo, não. Porque nós queremos que Deus pense como nós e haja em nosso favor e contra outras pessoas. Tem, mas a Bíblia não fala isso. Jesus morreu por todos, quer a salvação de todos. Não quer que nós formemos partido, Ele quer unidade, Ele quer união, Ele quer comunhão. Jesus falou: eu quero que vocês sejam um comigo como eu sou com o Pai. Foi isso que Jesus ensinou. Nós do lado dele, não puxando ele para estar do nosso lado, porque, irmãos, nós temos partido, nós provocamos divisões. Às vezes um olhou mais feio para o outro, pronto, já tem uma divisão ali, e o Espírito Santo tem muito trabalho para nos transformar e nos fazer mais semelhantes a Cristo. Tem ou não tem? Quem de nós aqui é perfeito? Deus não vota no meu candidato. Deus não tem candidato. Irmãos, Deus não elege os nossos candidatos. Nós elegemos. Olha, a democracia é a melhor forma de governo. Mas quem disse que a vontade da maioria é a vontade de Deus? Quantas vezes? Olha, é uma mentira. Vox populi, vox Dei, mentira. A voz do povo, a voz de Deus, mentira. Nós inclusive sabemos que a maioria jaz o quê? No maligno, porque é assim que o mundo está. A forma mais justa em relação às nossas questões é ir pela maioria, é a justiça que nós temos. Mas quem diz que isso é perfeição? Não é. Perfeição seria teocracia, Deus no comando. Esta seria. Mas o Deus único e verdadeiro. Esta seria a perfeição. Deus não adere às nossas opiniões. Deus não vai prejudicar alguém para beneficiar a mim, a você. Ele vai agir segundo o seu propósito. Por isso nós precisamos abraçar o propósito de Deus. O que Josué fez? Prostrou-se, rosto em terra, primeiro em sinal de respeito. À medida em que ele foi entendendo, aí já foi adoração, né? Ele pergunta qual que é a mensagem então de Deus. E qual é a mensagem de Deus para nós? Senhor, qual é a tua vontade?
Senhor, qual é a tua mensagem para eu proclamar? Senhor, o que o Senhor quer que eu cobre? O que o Senhor quer que eu cobre? Sem perder tempo. Me torna clara a distinção entre César e Deus. Me torna clara essa distinção. Para que eu não dê a Deus o que é de César, a César o que é de Deus. Para que eu não faça essa confusão. Porque as igrejas dos nossos dias estão fazendo isso. Jesus vai voltar e vai cobrar. O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. Josué obedeceu. Deus orientou Josué. Jericó foi conquistada. Era plano de Deus, era propósito de Deus, muito antes de Josué existir, muito antes daquele povo de Israel estar ali. 400 anos antes ele tinha falado para Abraão que ia fazer isso. Então nós do lado de Deus e não o contrário. Mas aqui na vida de Josué, tudo começa com adoração. Na nossa vida precisa ser assim também. Tudo começa com submissão a Deus, não aos nossos ideais. A menos que façamos do ideal de Deus o nosso. Vejo isto nesse texto. Conclusão? Quando pensarmos em conquistas, e quais são as conquistas que nós queremos ter? Pensemos no propósito de Deus para nós. Porque se o propósito de Deus não for o nosso propósito, e não o contrário, hein? O nosso propósito é fazer de Deus, né? Aderir os nossos propósitos. Nós vamos estar indo contra Jesus, que disse: se você não é por mim, você é contra mim. Não posso pedir a Jesus que esteja do meu lado, eu é que tenho que estar do lado de Jesus. Eu é que preciso ajuntar com Ele. Ele disse: quem comigo não ajunta, então é eu que tenho que ajuntar com Jesus e não ir num outro grupo, pregar outro evangelho, deixar o Jesus, eu como igreja, deixar Jesus e falar de política, deixar Jesus e defender esse ou aquele candidato, independentemente de quem ele seja. Irmãos, no mundo, como igreja de Cristo, eu estou aqui para testemunhar da diferença que Jesus fez na minha vida, para falar de Jesus, para não perder tempo. Tem bastante disso aí no mundo. Vamos abrir os olhos para não seguir esses pastores que estão fazendo esse tipo de coisa e que mudaram porque eram diferentes. César é César, Deus é Deus, acima de todos. Amém? Só uma advertência para encerrar da minha parte o livro de Josué, de Juízes. Bem, sobre Ruth eu não vou falar nada não. Que Deus nos abençoe. Possamos pensar no nosso relacionamento com Deus, de pai, né, lá para filho, ou de filho para pai, e procurar nos moldar à sua vontade. Irmãos, Deus nos fez diferentes. Aceitemos essas diferenças, porque nós somos uma unidade na diversidade. O corpo de Cristo, e 1 Coríntios 12 faz essa comparação, o corpo de Cristo é composto por olho, nariz, boca, orelha, braços, pernas. Boca, para de querer fazer com que o olho seja boca também. O propósito para o qual você foi criado não é o mesmo do ouvido, das mãos, dos pés, entendemos?